Bom dia a todos. Hoje estamos em mais um encontro do nosso Clube 859 e hoje vamos falar de um tema muito importante no nosso dia a dia. Como está a nossa fé? Como é a nossa fé e confiança no processo? Como está a nossa paciência? Estamos vivendo o efeito fast food ou estamos confiando naquilo que Deus colocou no nosso coração? Então ontem nós falamos muito de empreendedorismo, de empreendedor, e uma das coisas mais fortes do empreendedor é ter a visão e confiar naquilo que ele não se vê fisicamente agora acontecendo. Ele teve uma visão, algo que Deus colocou no coração dele, ou que ele visualizou, e ele acredita naquilo, mas não tem nada concreto agora. Ele vai ter de trabalhar, agir, fazer o que precisa ser feito, às vezes por anos, até que aquilo se concretize. Então, como está a nossa fé? A fé precisa de um processo, a fé precisa ter longanimidade, ou seja, a fé fora os milagres simultâneos que Deus concede também, que Deus, se Ele quiser, Ele faz na hora, pois tem o tempo de Deus para tudo. Então você precisa, a palavra fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você pode mover aquele monte de lá para cá. Então, ali não quer dizer uma quantidade de fé, e até então eu não entendia isso. E hoje, ouvindo uma palavra, logo pela manhã, isso ficou muito claro para mim. A fé não é quantidade, a fé é a certeza, é a confiança, é a ausência de dúvida, não é mais fé, menos fé, é fé. Fé de que aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele tem plantado para você, Ele é fiel e verdadeiro e vai cumprir. Você precisa confiar. Na fé não há dúvidas, na fé não há questionamento, há confiança. E às vezes é tão difícil a gente conseguir ter isso claramente na nossa cabeça, porque os ventos vêm, a tempestade vem, as circunstâncias nos abatem, os pensamentos, as nossas crenças nos fazem às vezes desviar e duvidar dessa fé. Então fortaleça a sua fé, confie naquilo que foi colocado no seu coração, naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que você visualizou. Confie sem duvidar. Confie sem duvidar é o primeiro princípio. Confie que Deus fará aquilo que você foi colocado no seu coração, aquilo que você foi feito para fazer. Você é uma ferramenta de Deus para cumprir o propósito dele todo. Cada um de nós temos um propósito, uma missão, e precisamos confiar quando isso está. E nós não somos escravos do medo, nós somos libertos para poder ter uma vida próspera e abundante. Não somos mais escravos do pecado nem do medo, então não podemos ter dúvida. E aí eu trago um exemplo aqui. Imagina Abraão: saia da sua parentela e vá constar que eu te darei nações, tirei terras. Abraão esperou, sabe por quanto tempo, gente? Abraão esperou a promessa por 25 anos. Quantas coisas ele passou, quantos momentos que ele teve, às vezes, de dúvida. Que nem Abraão significava pai de muitas gerações, Abrão significava pai de muitos filhos, uma descendência grande. E ele não tinha nenhum filho. Até então era próspero financeiramente, tinha poder, tinha riqueza, mas não tinha filho. Naquela época era significativa a prosperidade com a quantidade de filhos que você tinha, como que era a sua descendência, se a sua descendência era grande ou não. Então a fé precisa ter paciência, longanimidade. Abraão esperou 25 anos e ele ouvia todos falando aqui
vou fazer. Você tem filhos, Abraão? Não, eu não tenho filhos. E ele foi ter o primeiro filho dele quando já estava muito mais velho, quando o anjo apareceu para ele novamente, e ele veio e falou: você será, vou mudar o seu nome, você será pai de multidões. Imagina, gente, a cabeça de Abraão. Imagina como nós ficaríamos numa situação dessa. Ele não tinha filho até lá, já estava beirando quase os 100 anos, acho que nesse momento ele já estava com 98 para 99 anos. E aí aparece o anjo falando para ele que ele vai ter, muda o nome dele de Abrão para Abraão, e diz que ele vai ser pai de multidões. Agora não é mais, agora a promessa ficou maior. Antes era pai de gerações, de muitos filhos, agora ele vai ser pai de multidões. Como acreditar nisso? Mas ele creu, se manteve firme. E após um ano, aquele momento daquela palavra recebida, ele foi pai pela primeira vez, e daí começou toda a história. Estamos aqui hoje e nós falamos nosso pai Abraão. Então entenda, gente, a fé para empreender, a fé para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, ela não pode ter dúvida, ela tem que ter confiança. E não é uma fé maior, é simplesmente fé, que aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele colocou para você fazer, você vai e faça, mas você precisa ter paciência. Não é processo do fast food que nós estamos acostumados hoje, que as coisas acontecem assim. Não, no empreendedorismo, na vida, tudo tem um processo. Olha as pessoas hoje, muitos aparecem hoje, eles ganham visibilidade, nós ganhamos visibilidade, mas depois de muito tempo. E alguns falam: nossa, olha a sorte de fulano, olha a sorte de ciclano, mas não sabe o processo que essa pessoa viveu, quanto tempo ela está nessa empreitada, e agora ela está ganhando visibilidade. Então, quantas concessões, quantos momentos de angústia, quantos momentos de dúvida, quantos momentos de esmorecer essa pessoa passou. Então, cuidado, é muito difícil, mas precisamos manter na fé. Isso aí, Camila, você é um exemplo forte disso, minha amiga, você é um exemplo disso, muito forte. Então precisamos entender. Ontem nós falamos muito de empreendedorismo, como que é, e hoje nós estamos trazendo aqui essa questão do que viveu Abraão e o que a gente precisa entender como fé. A fé não é mais fé ou menos fé. Por vezes eu pedi: Deus, me dá mais fé, fortalece a minha fé. Não, me dê fé. Quando eu tenho fé e eu acredito, não há espaço para dúvida, não há espaço para as minhas crenças limitantes, não há espaço para aquilo que me desvia do meu caminho, do propósito que Deus colocou. E eu preciso ter o quê? Paciência, entender que não vai acontecer fast food, mas que eu vou passar por um processo, eu vou crescer por esse processo. E na medida que eu cresço nesse processo, eu dou os passos que precisam ser dados. A cada passo dado, Deus vai esclarecendo novas rotas, novos direcionamentos, e eu vou vivendo até que eu chegue naquele objetivo, naquela visão que Deus colocou no meu coração. Então eu tenho que entender que há um processo, e durante esse processo eu tenho que me cercar de pessoas que me fortaleçam nisso, eu tenho que me cercar de ambientes que fortaleçam isso que eu estou buscando, eu tenho que me cercar de pensamentos e influências que me levem neste caminho que eu estou buscando, que eu continue firme nesse caminho e que eu busque reacender sempre, porque vai ter momentos de angústia, vai ter momentos que o passo dado não vai dar certo, eu vou ter que mudar a rota, mas você pode mudar a rota, desviar um pouco, mas se manter firme no propósito que Deus colocou no seu coração. Então, siga em frente, entenda que há um processo, gente. Hoje nas redes sociais nós vemos muito do bonito, do perfeito, do feito, do
conquiste sua liberdade financeira rápido, conquiste seu sucesso rápido. Não há milagre. Confie. A palavra diz fortemente: confie naquilo que vem fácil, vai fácil. Promessas milagrosas não existem. Desconfie, tenha sabedoria. Analise essas propostas, não caiam em armadilha de riqueza fácil, de sucesso fácil, de conquista fácil e rápida. Não é fast food, é um processo. Você precisa viver esse processo de fé em fé, viver esse processo, porque você vai crescendo a cada etapa, a cada fase que a gente vai vendo. É como um jogo de videogame, fazendo uma analogia aqui. A cada fase que você vai passando, você derrota um chefão, você derrota uma crença, você derrota um obstáculo. E a cada fase que você vai indo, você vai ficando mais forte, vai ficando mais próximo do seu objetivo. Então entenda, primeira coisa que você tem, uma fé forte, uma fé sincera, ausente de dúvidas. Tenha fé, creia que aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai cumprir, você vai alcançar. Essa promessa que Deus colocou no seu coração, vai alcançar. E outra, tenha paciência. Tudo leva um tempo, tem um tempo de Deus para aquilo que Ele colocou e tem o tempo que você precisa para estar preparado para aquela visão que foi colocada. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que Deus colocou no nosso coração. É muito grande, é muito alto, é muito difícil para nós suportarmos. Então eu tenho que entender que eu preciso passar por um processo de crescimento, um processo de etapa, para que quando eu alcançar aquilo ali, eu esteja maduro o suficiente para suportar, para levar aquilo com sabedoria e viver. Um outro exemplo aqui que nós podemos trazer é a maioria das pessoas que ganham na loteria. Hoje a gente vê a maioria das pessoas que ganham na loteria, que ganharam na loteria, perderam tudo. Por quê? Porque elas não tinham inteligência financeira, não tinham maturidade para lidar com tudo aquilo. E o que acontece? Elas tomam decisões erradas, movimentos errados, e elas não suportam, elas não sabem lidar com aquilo tudo. Agora, uma pessoa que viveu o processo de crescimento, que se desenvolveu, que foi etapa a etapa, cumprindo, vencendo, criando uma substância, uma casca cada vez mais forte de sabedoria, de inteligência emocional, de confiança naquilo que Deus colocou, ela tem capacidade, tira tudo dela. Você pode tirar todo o exterior dela, mas você não tira aquilo que Deus colocou, aquilo que ela conquistou durante essa caminhada, e ela volta ao status quo que ela tinha antes, e às vezes volta até mais, porque mais essa aprovação mostrou que aquilo que ela tinha não era ela, mas o que ela virou durante o processo, a pessoa que ela se transformou, que ela aprendeu durante esse processo de crescimento, é que representa o resultado externo. Então, por isso que a gente fala, a mudança interna, o crescimento interno floresce no exterior. Então, precisamos confiar, gente. Então, hoje era o resultado que eu queria, o recado que eu queria trazer aqui para vocês. A fé tem que ser genuína, a ausência de dúvidas. Tem que ser confiante. E para que a visão que Deus colocou no seu coração aconteça, eu preciso ter paciência, longanimidade, porque vai ter um tempo para isso acontecer, vai ter um tempo de processo, vai ser um processo a percorrer até que você alcance. Mas tenha certeza que durante esse processo você vai transformando vidas, você vai transformar a sua vida e a vida de todos que estão ao seu lado. Então, se mantenha firme. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que foi colocado no seu coração, você vai buscar. Então, mantenha-se firme, ausência de dúvidas.
Quando você consegue entender isso, você cria uma barreira para várias circunstâncias ou situações que queiram atrapalhar aquilo que você está vendo. E não se incomode às vezes com até o seu parceiro ao lado, as pessoas que te amam, elas não têm a mesma visão que você e às vezes elas querem te proteger. Assim como o nosso cérebro, ele quer poupar menos energia possível, ele quer nos deixar na zona de conforto. E crescer dói, a gente já fala isso para os nossos filhos, crescer de fé em fé dói, precisa do processo, mas o processo vale a pena. No final a conta fecha, no final as coisas acontecem. Então continue firme, continue acreditando que aquilo que Deus colocou no seu coração, as promessas que Ele te deu, Ele vai cumprir no tempo dele. Então, fé inabalável, ausência de fé e paciência e sabedoria para viver o processo, a longanimidade, até que todas as promessas que Deus colocou no seu coração, que vai transformar vidas, transformar a sua vida, se cumpra. Era isso que eu queria dizer hoje aqui para vocês. Desejo um ótimo dia, paz e prosperidade para todos vocês.